Agora o segundo set. Agora a partida começa a mudar. João continua agressivo, mas começa a apresentar maior controle da troca. Cruzado, a combinação cruzado e paralela continua funcionando. Isso é a habilidade do João, mas lembra também o Takuma. João repete: cruzado, Shelton sai da quadra, paralela para finalizar. O padrão continua sendo uma das principais fontes de pontos do João. E isso lembra muito Takuma. João tenta finalizar praticamente todas as bolas. Isso é uma mistura de Kanda com Araya. João continua utilizando força máxima, só que agora em quase todas as bolas. As bolas sobem no corpo de Shelton. João varia a direção. Shelton corre. Em algumas situações consegue chegar, mas a devolução perde qualidade e termina na rede. E essa habilidade do João lembra muito o Kanda com o Araya. Jump Shot continua sendo uma arma. E isso lembra muito o Maru. João continua conseguindo o winner com Jump Shot. Portanto, a arma que aparece no primeiro set continua funcionando no segundo. Essa habilidade de Jump Shot é uma habilidade do João, mas lembra muito o Maru. A partida começa a ser disputada muito perto da rede. Isso lembra muito uma partida entre Takuma contra Peter ou Takuma contra Maru. Essa passa a ser um dos grandes padrões do segundo set. Os dois entram na quadra, aproximam-se da rede, disputam voleios. Nenhum consegue dominar completamente. E essa disputa de voleios entre Ben Shelton e João Fonseca lembra muito Takuma contra Peter ou Takuma contra Maru. João começa a sustentar mais os ralis. E isso é uma mistura de Maru com Kanda. Não, ou melhor, Maru com Ayumu Moma. Essa é uma mudança muito importante. No primeiro set, João frequentemente tenta resolver rapidamente. No segundo, começa a sustentar, manter e sobreviver mais às trocas. Ele devolve com mais tranquilidade algumas bolas altas que sobem no corpo. Isso reduz a quantidade de decisões desesperadas. João começa a aceitar mais a troca quando não possui oportunidade clara. E essa habilidade do João lembra muito o Maru com Ayumu Moma. João usa lobby. Isso lembra muito o Maru com o Wang Wei. Os dois gostam muito da estratégia de lobbies. João começa a utilizar lobbies repetidamente e consegue pontos com essa estratégia. Isso adiciona uma nova dimensão ao jogo perto da rede. Quando Shelton está avançado demais, João não precisa necessariamente tentar passar a bola por ele diretamente. Pode colocar a bola por cima. E essa habilidade do João lembra muito o Maru com o Wang Wei. Bola curta de Shelton é imediatamente punida. E essa estratégia é Takuma. Shelton deixa uma devolução curta. João Fonseca entra, executa golpe de corpo inteiro, o winner. O padrão de punição continua. Essa habilidade do João lembra muito Takuma. Shelton tenta desacelerar. Essa habilidade do João lembra muito Takuma com Nabai.
porque Shelton utiliza arco alto. João interpreta essa desaceleração como oportunidade, ataca e finaliza. Isso mostra que a tentativa de alterar o ritmo não é automaticamente eficiente. A desaceleração pode produzir uma bola com qualidade suficiente. E essa habilidade lembra muito Takuma com Nabai. João alterna as duas combinações geométricas. E esse jogo de geometria lembra muito o Maru. João começa a conseguir pontos com combinações de paralela e cruzado, com combinações de cruzado e paralelas. Isso é importante porque João estava conseguindo pontos com cruzado e conseguindo pontos com paralelas. João não está preso a uma única sequência. Ele consegue o ponto nos dois lados da quadra. Isso lembra muito o Maru. João começa a explorar o meio. Isso lembra o Miyagawa, porque o Miyagawa é quem gosta de bolas em profundidade média. João passa a repetir bolas em profundidade média, pesadas, subindo no corpo. Isso começa a dificultar a aceleração de Shelton. Shelton perde a capacidade de mudar direção imediatamente. Algumas devoluções do Shelton terminam para fora. E essa habilidade do João lembra muito o Miyagawa. João continua usando lobby. E o Maru, misturado com o Wang Wei, gosta muito de lobby. O lobby deixa de ser uma jogada ocasional. Ela passa a ser uma ferramenta repetida. João está utilizando a possibilidade de Shelton avançar contra ele. Isso lembra muito o Maru com o Wang Wei. Jump shot, cruzado e paralela. Os jump shots continuam aparecendo nos dois lados. João consegue pontos com jump shot cruzado e jump shot paralela. Ou seja, consegue pontos em jump shots que saem em direção à lateral cruzada do Shelton, que saem em direção à lateral paralela do Shelton. Isso significa que Shelton não pode simplesmente antecipar uma única direção. E essa habilidade com jump shots é do João Fonseca e lembra também muito o Maru. A disputa de rede fica completamente equilibrada. E essas disputas de rede lembram muito Takuma contra Bitter e Takuma contra Maru. E esse é um dos aspectos mais importantes do segundo set. Não existe domínio absoluto. Quando um chega primeiro, às vezes ganha, mas muitas vezes o outro também chega. Então a sequência vira aproximação, aproximação do adversário, voleio, resposta, voleio, voleio, finalização. Os dois possuem uma capacidade suficiente para permanecer na disputa e manter a disputa perto da rede.